Olá, meninos e meninas da 7ª série, sejam muito bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ensino religioso e hoje nós vamos falar sobre práticas de comunicação com a divindade. A crença em divindades está presente na maioria das religiões ao longo da história. Os seres humanos, eles desejam se comunicar com as divindades a todo tempo. Por serem concebidos das mais diferentes formas, masculina, feminina, neutro, como os anjos, por exemplo, representado por fenômenos naturais, por defeitos e virtudes dos humanos, as crenças que são capazes de controlar a própria natureza, essas são atribuições dadas por nós seres humanos aos seres divinos, certo? Na antiguidade existia deuses, um panteão de deuses, e cada deus tinha uma função. Existia o deus da caça, o deus da guerra, o deus do amor, o deus do vinho, o deus do sexo. Então existia deuses para todos os tipos de situações humanas. Ultimamente não, nós vivemos, pelo menos aqui no Ocidente, a maior parte de nós vive e crê numa religião monoteísta, certo? Seja ele cristianismo, islamismo, mas a prevalência do monoteísmo é bem grande. No entanto, por exemplo, no mundo hindu, nós ainda vamos ter a prevalência do monoteísmo, ou seja, uma religião que tem vários deuses e cada deus tem uma função, certo? Então, como é que a gente faz para se comunicar com essas diversas divindades? De modo geral, nós, seres humanos, é que temos a necessidade de estar em contato com esse deus, ou deuses. E aí o que acontece? Nós criamos formas para poder entrar em contato com esses deuses. E uma dessas formas, nós já vimos, é a espiritualidade, certo? Então, existem algumas formas que nós utilizamos para entrar em contato com esse sagrado. E normalmente, essas formas, quando são criadas, a gente vai chamar de rituais, certo, pessoal? Os rituais, eles envolvem muitas nuances, muitos pequenos detalhes, que nós vamos chamar de símbolos e momentos rituais, que vai ser o que nós vamos estudar nas próximas aulas. Mas por hora, vale que quero que vocês fixem na cabeça de vocês sobre exatamente esse ponto chave, de que somos nós seres humanos que temos a necessidade de ter o contato com o sagrado, certo? Essa é a principal válvula motora para que as religiões elas continuem uma geração após a outra. Mas hoje, essa semana, nós estamos comemorando a Semana da Mulher, certo? E tem umas coisas que eu gostaria de falar sobre as mulheres, principalmente na religiosidade mais antiga e na antiguidade. Hoje nós temos, como eu disse, nas religiões monoteístas, todas elas são religiões patriarcais, ou seja, existe um Deus masculino que criou toda a humanidade. Mas na antiguidade clássica, nós tínhamos nas religiões politeístas muitas deusas. E essas deusas eram muito importantes também no panteão, assim como os deuses. Elas também tinham os seus próprios cultos. Mas mesmo assim, mesmo nas religiões politeístas, nós vamos ter o Deus Supremo sempre como um homem. Nós vamos ter sempre Zeus ali na frente. Porém, a esposa de Zeus, Hera, e a Afrodite e as musas eram muito, muito importantes e tinham seus próprios cultos dentro das religiões, certo, pessoal? Só para lembrar que o papel da mulher dentro da religião é sempre um papel de menor destaque, porém, o que não implica dizer que seja o menos importante. Inclusive, se você parar e for pensar direitinho, talvez o papel das mulheres tenham sido os mais representativos para que as religiões pudessem chegar até hoje. Por quê? Normalmente o papel feminino, principalmente nas religiões monoteístas, e agora não estou falando mais de religiões politeístas, onde existem deusas, mas de monoteísmo, onde só existe um deus. Essas religiões, esses ensinamentos são passados todos para as crianças pelas mulheres. Então, são as mulheres as pessoas responsáveis por ensinar as crianças e as responsáveis por essas religiões, elas permanecerem ao longo do tempo, certo? O primeiro momento da religiosidade de uma criança, ela é sempre levada de forma oral, ou seja, a mãe ensinando para a criança até que ela aprenda a ler o livro sagrado e que ela entre nos ensinamentos
e que, se for menina, comece a seguir as características femininas que cabem às mulheres da religião. Se for menino, ele já começa a seguir as características masculinas. No entanto, o primeiro contato com a religiosidade das crianças quase sempre, na grande maioria das vezes, ficam a cargo das mulheres, certo, pessoal?